O que a gente questiona é a posição dos vereadores, né, que quando foi apresentado o requerimento pela própria Antonieta, né, rechaçaram esse requerimento, que fez com que ela retirasse para não perder na votação. Depois disso, tanto eu, né, presidente do partido, como Renon, que é o vereador do partido, e também o líder da oposição na Câmara de Vereadores, conversamos com a vereadora Antonieta e ela ficou de reapresentar esse requerimento. Então, nós estamos aguardando que ela reapresente esse requerimento. Pode ser até que a Emílio tenha razão aí, agora só o tempo é quem vai dizer, né, caso ela não reapresente esse requerimento. Ela não firmou data para reapresentar, não disse assim, vai ser até dia tal? Não, certo? Ela disse que iria fazer o possível para conversar com todos os vereadores para aprovar esse requerimento. Ela não quer apresentar para ser derrubado, ela quer apresentar para ser aprovado, né? O requerimento, geralmente, hoje, ele é apresentado, ainda pode ser apresentado na sessão, ou já houve aquela alteração proposta pelo Augusto de apresentar na manhã do dia da votação? Ou no dia da apresentação? Assim, houve essa discussão, né, diante da apresentação desse requerimento, né, à véspera do início da sessão, que Augusto, como presidente da Câmara, disse que iria mudar essa regra, né? A gente acompanha as sessões, ainda não vimos ainda se essa regra foi alterada, né? Na nossa avaliação, ela pode ser apresentada ainda a qualquer momento antes da sessão. Daí eu pergunto, não teria sido, digamos, inteligente da parte dela estar com esse requerimento armado para apresentar? Se ela tivesse apresentado há poucos dias, ele teria passado, né? Porque teve uma sessão recente que a oposição tinha maioria, né? Inclusive a gente conversou com ela por telefone e ela já tinha deixado claro que não iria apresentar naquele momento, certo? Que iria esperar para conversar não só com os vereadores da oposição, mas com todos os vereadores para garantir essa aprovação, já que a desculpa dos vereadores ligados ao governo é que, né, queriam mais tempo para discutir o requerimento e tudo mais. Então ela, certo, deu essa abertura para discutir também com os vereadores e aprovar, né, quem sabe aí por unanimidade, o que eu acho difícil. O PT oficiou a Secretaria de Educação. Houve já algum retorno do ofício pedindo informações? Houve, Nil Júnior. A gente oficiou, né, a secretária informou através de e-mail que estaria respondendo, né, e agora pela manhã a gente recebeu, o ofício não deu ainda para ler, mas recebemos uma resposta já da Secretaria de Educação em relação ao ofício que o partido encaminhou, dos mesmos modos, né, do que a vereadora havia discutido na Câmara, né, com uma diferença. Ela pede aí a cópia da licitação dos processos de 2012 e 2013, né, a quantidade de ônibus, né, quais as linhas e os horários que esses ônibus fazem. A gente pediu apenas a cópia do processo licitatório de 2013 e essa mesma questão da quantidade dos ônibus do caminho da escola, né, com suas linhas e horário. Alguns têm interpretado essa discussão toda sobre transporte escolar como digamos, um debate personalizado. Seria ou uma briga de Emílio com Anchieta Maceno, ou uma briga de Jair com Patriota. Como é que você está enxergando essa leitura que algumas pessoas fazem de que seria muito mais um embate pessoal, por animosidades pessoais, do que necessariamente em torno do tema? Exemplificando, o PT ficaria satisfeito, por exemplo, se mantida a empresa BPM, a própria empresa fizesse mais adequações no transporte escolar? Veja o seguinte, Júnior, o que a gente discute, né, primeiro é a qualidade desse transporte escolar, né? Claro que a gente vai estar satisfeito quando tiver, né, todos os alunos sendo transportados por ônibus ou por veículos fechados. Esse, com certeza, vai ser um dos debates que a gente vai manter até que chegue a esse ponto. Outra coisa que a gente questiona é esse aumento em relação ao pagamento do transporte escolar do ano passado, né, que a gente viu no portal da transparência um valor em torno de R$1.200.000, e agora o contrato firmado entre a Prefeitura e a BPM no valor de R$3.100.000. Então também a gente quer explicações do porquê desse aumento tão grande, se por exemplo não tem ônibus ainda para transportar. Se tivesse, por exemplo, havido uma mudança, né, do mandato passado, do ano passado para cá, em relação a hoje, todos os transportes fossem por veículos fechados, justificava talvez, né, um aumento, não sei se desse tamanho, mas justificaria um aumento. E já que não tem, né, que os alunos ainda estão sendo transportados em Pau de Arara, por que essa diferença tão grande? Então a gente vai estar satisfeito quando a gente tiver essas respostas e que essas respostas sejam convincentes. Aliado a isso,
se você passar agora, se você passar meio-dia, 1 hora, qualquer hora você vai perceber lá no setor de transporte ônibus parados, né? No mínimo você encontra 4 ônibus todos os dias parados na garagem da Prefeitura de Afogados da Engazeira, que deveriam estar fazendo o transporte desses alunos. E a gente vê, em outras cidades, como Carnaíba, por exemplo, uma quantidade de ônibus enorme, né? Além de ônibus, tem bicicletas, né, que os alunos também recebem do governo federal para irem até a escola através de bicicletas, e a gente vê uma preocupação maior em outros municípios que não vê aqui em Afogados da Engazeira. E nosso papel como oposição não é questão pessoal minha, é uma questão pessoal de Emílio, de Antonieta, de Renan, de quem quer que seja. Esse é o nosso papel, né, como oposição séria e responsável. E o que a gente quer também, certo, são respostas sérias e responsáveis em relação a isso, não desculpas esfarrapadas ou debates como foram feitos na Câmara de Vereadores, que deixa a gente indignado, né, com o nível da discussão das pessoas dizendo, não, os vereadores dizem, você tem razão, Antonieta, em apresentar isso, mas eu não aprovo, né? O aumento foi muito grande realmente, mas eu não aprovo. Quer dizer, que debate é esse, né? Para que serve uma Câmara que não fiscaliza bem? Essa é a discussão nossa, né? E dentro dessa discussão, a gente aqui ratifica também, né, outro contrato que a gente não entendeu, certo? Que é o contrato em relação à Prefeitura com a MUP, no valor de R$ 156.600 para assessoria jurídica. A gente não entende também a necessidade desse contrato, já que em outros governos não tiveram essa necessidade, nem Totônio, que foi prefeito por vários mandatos, né, nem a ex-prefeita Gilda também precisaram disso. Por que está precisando hoje? E a gente também não encontra essas respostas em relação a isso, e vamos ficar batendo nessa tecla até que a gente tenha respostas convincentes ou que se chegue à conclusão de que realmente não tem necessidade desse gasto desnecessário, já que, né, principalmente o prefeito de Afogados da Engazeira, que é presidente da MUP, questiona muito, né, os repasses do FPM, diz que a cota, né, caiu, que os valores são muito baixos e por isso não dá para prestar serviços de qualidade, não dá para pagar salários dignos para os funcionários, e a gente encontra em outros lados, né, o dinheiro sobrando. Por que se aumenta tanto, né, a questão do transporte escolar? Porque se contrata advogado se você já tem na prefeitura, e para a gente isso é desperdício do dinheiro público, e isso macula o debate que o próprio prefeito está fazendo na MUP com relação a essa questão do dinheiro que precisa chegar com mais força para, né, salvar aí nossos agricultores dessa grande seca. Jair, para a gente fechar, eu tive informação de uma fonte esta manhã e tentei, por intermédio de alguns contatos, confirmar, mas não tive confirmação. Eu vou perguntar a você de forma curta e grossa. O PT acionou a juíza Conceição Godoy no CNJ por lentidão no processo que moveu contra a Patriota? Não. Não procede essa informação? Não procede essa informação, certo? O que a gente nem percebe... algum membro algum do PT fez isso? Olha, o que a gente percebe, Nil Júnior, é que esse processo está lento, mas quando chegou, certo, nas mãos do Ministério Público, não é? O Ministério Público é que está aí com esse processo para dar o seu parecer, a sua vista em relação a esse processo todo desde fevereiro, né? Nós já temos mais de 3 meses, e aí sim a gente vai, através da assessoria do partido, da assessoria jurídica, né, quem sabe peticionar, certo? Pedir para que a juíza, né, interceda aí e cobre do Ministério Público com agilidade em relação a isso, porque a gente acha que esse tempo é muito grande para que o Ministério Público tivesse já dado esse parecer. Vai satisfação assim, com o Ministério, com demora do parecer do Ministério Público. Isso aí é público e notório, é claro que a gente não está satisfeito, porque independente da decisão, né, se caça, se não caça, o que a gente quer é que tenha uma definição, que não fique, né, essa insegurança aí, sem a gente saber de fato o que é que vai acontecer com esse processo e por que se demorar tanto tempo para dar um parecer, certo, num processo que já se arrasta aí desde o ano passado, né? Esse processo deu entrada em outubro, nós já estamos em junho, né? São aí 9 meses só aqui na nossa comarca. Então isso para a gente é uma demora que não nos satisfaz de forma nenhuma, e não só querendo um resultado positivo, não, a gente quer um resultado, né? Que ele seja dado e que a gente possa estar encaminhando isso para outras discussões, né? Quem sabe no TRE, no STJ, alguma coisa assim.